Eu já te mostrei como funciona uma raiação e até como construir seu próprio centrador de rodas, mas nesse vídeo eu vou te ensinar a montar e centrar uma roda do zero. Para montar uma roda do zero, você precisa ter em mãos o aro, o cubo, os niples e os raios. Mas existem raios em várias medidas. Tem uma fórmula matemática para saber o tamanho exato desses raios, levando em consideração a altura da flange, a distância entre os furos, o comprimento do cubo e o ERD, que é o diâmetro efetivo do aro. Mas vamos considerar que você já tenha todo o material e na medida certa, já que ele é vendido assim em kits para aro 20, aro 26, aro 29, 700, enfim. Mas se tiver alguma dúvida quanto ao tamanho efetivo do aro, no site da Vezan tem o ERD de todos os aros que eles produzem. E quanto à medida dos raios, tem vários sites que fazem esse cálculo automaticamente. A matéria completa com tudo isso está no nosso site e o link está na descrição desse vídeo. Durante a montagem você pode escolher vários tipos de cruzamentos de raios. Eu vou mostrar um que é bem conhecido, o cruzamento por 4. Ele é muito usado na maioria das bicicletas. Mas antes de falar sobre isso, você precisa tomar cuidado com algumas regras básicas. Alguns aros têm todos os furos alinhados, então você não erra a posição de nenhum raio. Mas os aros como esse aqui, que os furos são desalinhados, tem que respeitar a posição individual de cada lado da flange. Deitando o aro e também o cubo fica mais fácil entender. Os furos de cima, você coloca os raios aqui na flange de cima do cubo. Para os furos de baixo do aro, puxa os raios para a flange de baixo do cubo. Inicie colocando os raios aqui na flange de cima. Faça isso intercalando um furo com e um furo sem raio. Eu gosto de trabalhar com o aro apoiado assim na beirada de uma mesa, por exemplo, e a outra parte apoiada aqui na perna. Assim eu fico com bastante espaço livre e os raios não vão encostar em nada. Mas você pode fazer isso no colo, numa cadeira, do jeito que você quiser. Então vamos lá. A gente pega um raio e traz ele aqui próximo ao furo onde entra o bico da câmara de ar. E pula 3 furos para a esquerda. A gente vai colocar aqui no terceiro furo à esquerda do furo da câmara. Agora vamos distribuir os outros raios, os que vêm aqui na sequência. Nós vamos contar 4 furos livres depois do raio colocado. Então, cada um deles vai seguir dessa forma. 1, 2, 3, 4, coloca. E é importante rosquear só metade da rosca livre para esse nipple, para que a roda não fique muito presa logo de cara. 1, 2, 3, 4. Por isso que é raiação por 4. Eu iniciei a montagem da roda 3 furos à esquerda da entrada do bico da câmara para facilitar depois que a roda estiver pronta a encher um pneu, porque quando você não observa isso, o bico pode cair entre 2 raios que tem um ângulo muito forçado e não cabe uma bomba, fica difícil colocar o bico de calibragem. Dessa forma vai ficar um corredor livre. Agora vamos colocar os outros raios desta mesma flange e eles entram de baixo para cima. Todos esses raios que acabamos de colocar aqui na flange de cima também vão para os furos de cima aqui no aro. Vamos pegar aleatoriamente um raio qualquer e virar para o lado oposto ao raio vizinho. A contagem agora entre esse par vizinho são 11 furos. Então vai ficar um no primeiro furo, outro no 11º furo. Esse é o primeiro raio que está cruzando o caminho de um outro. E, como vocês podem ver, ele não ficou encostado. Então, em todos eles, todos que nós vamos colocar daqui para frente, eles devem se cruzar encostados. Para isso, é só passar um por baixo do outro. A roda só fica forte se eles ficarem assim, unidos.
Bom, agora já estamos com meia roda pronta, né? E lembrando que como esse aro tem os furos desalinhados, então não sobra muito espaço, né? Esses raios que a gente colocou agora só teria um lugar para ir, que são esses furos de cima. Mas se o aro fosse normal, aquele com os furos todos alinhados, você precisaria ficar ligado naquela conta. Vai no quarto furo depois do primeiro raio que você colocar. Agora viramos a roda para montar o outro lado. O processo é bem parecido. Colocamos todos os raios de cima, mas antes de começar a distribuí-los, vamos colocar também os de baixo. Agora nós vamos pegar aqui aleatoriamente um par vizinho, né? Ou seja, um raio por cima e um por baixo. Vou pegar esses aqui. Vamos cruzá-los e vamos procurar o furo para colocar, com aquela conta de 11 furos entre eles, né? Então a gente vai, não tem muita opção, você vai procurando, usando bom senso. Você vê que aqui, por exemplo, não dá para ser, porque aqui, ó, esse raio já pegou no ar e o outro não alcança. O nipple não alcançaria. Então a gente volta um pouco, mantendo essa abertura que dá os 11, né, entre eles. E aqui deu certinho, ó. Os dois estão bem proporcionais, estão assim na medida exata para a entrada do nipple. Esses são os que vamos prender primeiro. Agora vamos distribuir todos os raios de cima, seguindo o mesmo sentido desse primeiro, a cada 4 furos a partir desse primeiro raio colocado. Agora só faltam os raios da parte de baixo da flange. E vocês vão reparar que é necessário entortar alguns para conseguir trazer para o lado certo. Às vezes eles ficam espalhados aqui de qualquer forma e quando você tem que puxar ele para o lado de cá, ele não vai passar, né? Ele vai estar preso aqui dentro. Então você é obrigado a entortar, conduzir ele para o caminho certo, depois você desentorta. Isso é normal, todo mundo faz e não prejudica em nada. Só lembre de passar sempre um raio por cima do outro, eles têm que ficar encostados, lembra, né? Bom, a roda está pronta, só que antes de colocar no centrador eu vou apertar um pouco todos os nipples, né, até a rosca sumir para ganhar tempo. E eu posso fazer isso com as chaves de raios normais aqui por dentro ou até com a chave de fenda aqui por dentro do aro. E eu só consigo fazer isso porque estou usando raios do tamanho exato, então não vai sobrar ponta para atrapalhar. Aquela ponta passa pelo nipple e não consigo usar a chave de fenda. Além de que eu teria que esmerilhar tudo depois de acabar o serviço para que essas pontas não furem a câmara de ar. Quando a gente coloca a roda no centrador, já dá para saber se o trabalho será fácil ou não. O desalinhamento lateral é mais fácil de corrigir, mas quando a roda está com pulo, fazendo esse tipo de movimento, dá um pouco mais de trabalho. O pulo quer dizer que apertamos muito alguns raios. Então, o que a gente vai fazer é soltar os raios de baixo e apertar os de cima para que a roda se mova dentro da raiação. Esse pulo até que é pequeno, quando o pulo é muito grande dá um pouco mais de trabalho e muitas vezes você é obrigado não só a apertar esses nipples aqui para o aro subir, mas também soltar os de cima para que o aro consiga realmente subir, né? Mas aqui como o pulo é muito pequeno, capaz que dê para resolver mexendo só aqui embaixo. Vamos ver. Para corrigir o desalinhamento lateral, você utiliza regras simples. Esse lado dos raios puxa o aro para cá, esse lado puxa para cá. Então, a gente olhando aqui, já vê que está pegando na direção desse raio. Então, o que eu faço? Os outros dois do lado de lá, eu aperto um pouco para o aro andar naquela direção. E você vai fazendo isso por um bom tempo. Mas vai chegar uma hora que só apertar os de lá não vai adiantar. Você tem que também soltar o de cá para que o aro consiga realmente ir para lá. Quando você acabar essa etapa, que a roda estiver praticamente pronta, você tira do centrador, coloca o eixo no chão,
e aperta várias vezes trocando a posição das mãos. Faça isso dos dois lados. Assim você tira a tensão que pode ter ficado presa entre o nipple e a sede do nipple. Agora é só colocar a fita de proteção, pneu e câmera e colocar na bike. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! De sites que calculam isso direto para você não ter que fazer essa conta, porque é uma conta matemática. Porque tem a conta que é de português. Tem geográfica. A conta genérica. Bancária, né? É, a conta bancária. Essa dá sempre menos, né? Tá sempre no vermelho, então Essa não né, tá. só tem uma cor e tá sempre negativa. Linha ou entre parênteses. Mas existem raios em várias medidas. Esse site mostra alguns raios, esse aplicativo mostra outros. Mas só o Trivago mostra todos os raios para você. Disponíveis. Agora distribua telefone para os outros atender. Distribua ligações de graça. 500 minutos para falar à vontade com a Oi. Quem tem Oi? E tem algumas bombas que também tem uma cabeça grande e fica aquela miséria, né? Fica difícil de encaixar. Que miséria. Peraí. Ainda tava engolindo seco aqui. O aro, nipples, raios e cubo, que eu tinha esquecido. Fiquei... Cubo louco. Eu não sabia, não dá pra olhar, né? Porque Não, você vai olhar pra lá. Para montar uma roda do zero, você precisa ter irmãos. Sai meio ter irmãos, né? Não sei se você tá... Ter irmãos. Ter irmãos. Ô meu irmão, irmãozinho.